Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Angelinho, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula do oitavo ano de Geografia, a nossa última. Hoje a gente vai trazer dois assuntos, migrações e pirâmides etárias. São dois assuntos que tratam sobre população, assim como a demografia que a gente falou na primeira aula. A gente falou da demografia, um conceito geral, a gente falou sobre teorias demográficas e agora a gente vai falar sobre pirâmide etária e migrações para fechar bem esse ciclo aí, falando de população e demografia. Vamos lá. Pirâmides etárias. A palavra etárias, o que remete? A idades. Fala sobre idade, fala sobre população, fala sobre quantidade de pessoas em determinado lugar. E uma coisa que a gente deve notar também, vai aparecer também para vocês, as pirâmides não são necessariamente pirâmides, quando a gente for falar hoje em dia das pirâmides, porque muito delas começaram há muito tempo atrás como uma pirâmide de fato, com a parte de cima, o cunho, as pessoas idosas, o ápice, né? Mas das pessoas idosas cada vez mais escassas e das pessoas jovens com uma base mais larga. Então, aí sim parece uma pirâmide, mas com o passar do tempo, a gente foi vendo que essa pirâmide foi mudando de forma. E a partir da leitura do gráfico da pirâmide, a gente consegue entender se um país é desenvolvido, se é subdesenvolvido, se é emergente, a partir da sua população e das características econômicas. Como? A gente vai entender isso agora. Olha aqui. Aí vai aparecer uma imagem da pirâmide para vocês. Ela é dividida entre homens e mulheres. Geralmente os homens ficam para o lado direito, as mulheres ficam para o lado esquerdo. E embaixo fica a quantidade de pessoas, geralmente em milhares, em milhões, em centenas. E ela se divide assim. A base, a parte inferior da pirâmide, equivale às pessoas jovens, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes também. O corpo, a parte intermediária, os adultos. E o ápice, a parte superior, que são os idosos. E como eu disse também, as pirâmides elas conseguem, a partir como os mapas, eu já falei aqui, eles são um texto, a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue entender, a gente consegue entender todo aquele texto, os gráficos também são assim. A geografia trabalha tanto com os mapas quanto com os gráficos, principalmente nesse quesito aqui. E se divide assim os grupos etários. De 0 a 19 anos são os jovens, de 20 a 64 anos são os adultos e de 64 em diante são os idosos. E agora a gente também vai dar um exemplo de pirâmides para entender como funciona o pensamento disso aqui. Primeiramente a gente vai mostrar aí uma pirâmide etária da África, uma pirâmide africana, do continente africano. Uma característica, a base muito larga. Ou seja, a natalidade é muito alta nesses países. O planejamento familiar não é tão levado em consideração nesses países, nessa região. A falta de educação, muitos países ainda são de acesso à educação, né? A gente também vê muitos países que ainda são muito rurais, ou seja, como a gente falou nas outras aulas, quando o país ele é cada vez mais longe do desenvolvimento econômico e mais próximo dos meios rurais, mais é comum a gente ver natalidade bem alta, exatamente por isso, por ter bastante gente na terra para trabalhar, para ajudar na colheita, no arado, etc. Aqui, o ápice também, o ápice aqui equivale aos idosos, muito pequeno, muito estreito, o que nos diz que que existe baixa expectativa de vida nesse país, nessa localidade, porque são diversos os fatores para levar a gente a uma baixa expectativa de vida. Por exemplo, violência. A gente sabe que muitos países da África convivem com guerras civis, convivem com uma violência muito constante. Aí a gente consegue perceber também como essa população, principalmente os homens, né, a gente vê aí no gráfico, não consegue chegar a uma idade mais avançada exatamente por causa disso. Mas não só por isso. A gente vê a gente vê também uma educação escassa, essa população não tem muito acesso à educação, a novos meios de vida. A gente vê também uma saúde debilitada,
quando a gente vê, ou seja, ou morre para violência, ou morre para falta de hospitais, de amparo médico. E quanto à questão da educação, é a questão da natalidade também. Então a gente já consegue perceber toda uma política, toda uma realidade social e econômica a partir da leitura da pirâmide etária dos gráficos. A gente percebeu aí que ela de fato é uma pirâmide, essa pirâmide africana. O ápice bem estreito e a base bem larga. Alta natalidade, baixa expectativa de vida. Ok? E outras coisas também a gente consegue perceber com a pirâmide. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se a gente colocar a pirâmide aí da população europeia, a gente falou de violência aqui, né? Percebe-se que a população masculina é extremamente reduzida. Fica só uma metade de pirâmide etária, exatamente por isso. Muitos homens foram à guerra, muitos homens morreram, e somente a base aí dos homens, né, continua larga, né? Exatamente por isso, por as crianças continuarem a viver, os homens adultos estando na guerra, etc. E aqui a gente vai para o contraposto, para o contrário da pirâmide africana, que é a pirâmide europeia. A base menor, a base bem pequena, a base representa as crianças, os mais jovens, e o ápice bem mais largo, não tão largo, mas bem mais largo que o ápice africano. Ou seja, a natalidade nesses países mais desenvolvidos, é bem pequena. Tanto que vários países estão tendo bastante problema com previdência social, com aposentadoria hoje em dia, exatamente por isso. Por esse ápice aqui é muito largo. É uma população muito grande de idosos e uma população cada vez mais reduzida de jovens, de crianças, de pessoas entrando no mercado de trabalho, adultos também. Adultos ainda tem uma base considerável, mas quanto ao futuro, quanto a jovens, quanto a crianças, é uma base bem pequena. E com isso a gente vai levando em consideração também, quando a gente vê essa baixa natalidade, a gente já vê uma população com um acesso à educação, que leva em consideração o planejamento familiar, as mulheres entrando mais no mercado de trabalho, levando em consideração também ideias feministas, quanto ao próprio corpo, quanto à sabedoria sobre o seu próprio tempo. Ver o ápice aqui largo é uma alta expectativa de vida, ou seja, eles têm acesso à saúde, não tem esses países, quando a gente fala da Europa Ocidental, não tem uma constante realidade de violência, então eles conseguem chegar até uma idade elevada, as pessoas que moram na Europa. Então a gente já consegue perceber aí bem um país desenvolvido a partir da sua pirâmide etária. A base bem pequena, uma natalidade baixa, natalidade a gente falou na outra aula, que seria os nascimentos, né, a quantidade de nascimentos de pessoas nos países, e ver um ápice bem largo, representando a alta expectativa de vida com os idosos. Aqui, um asteriscozinho aí, são os países emergentes. Vou colocar na tela para vocês aí o mapa de um país emergente. A base dele ainda continua larga, bastante natalidade, mas a gente vê os adultos, o meio da parte intermediária da pirâmide, cada vez mais inchada. Talvez o ápice não esteja tanto, mas no meio sim. Ou seja, representa menos mortes, menos violência e uma população ativa, uma população adulta cada vez mais presente, ou seja, uma população consumidora. Isso daí representa um país emergente. Aqui não deu para colocar, mas tem o Brasil. O Brasil que, se a gente for ver as pirâmides mais antigas, 1970, 1940, representam bem um país subdesenvolvido, uma pirâmide de fato. A base larga e o ápice estreito. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo isso, e com estimativas do futuro, com um maior acesso, certo, que é debilitado em vários pontos, mas o maior acesso à educação, ao planejamento familiar, vai nos mostrando que daqui a 2050, 2040, talvez a gente esteja com uma base, uma pirâmide etária cada vez mais próxima da Europa, com as mulheres tendo menos filhos, com a expectativa de vida mais alta. Hoje a gente consegue ver a expectativa de vida do brasileiro chega a 76 anos, por aí perto dos 80. O que, se a gente for ver em outros
pirâmides etárias, era bem pequeno mesmo essa quantidade dessa população que chegasse aos 80 anos. Hoje a gente tem um contingente populacional de idosos bem grande, e a gente vê uma população infantil de jovens mais reduzida. Isso representa muito do desenvolvimento e da evolução do Brasil como um país emergente, né, que vai se desenvolvendo cada vez mais na sua população. E aqui a gente já pula para outro assunto. A gente já falou da pirâmide etárias, aqui a gente sabe ler, né, mais ou menos, a base, a setor intermediário, o ápice, enfim. E agora a gente vai falar de migrações, que também tem tudo a ver com demografia. Olha aí. A gente tem dois tipos, a migração interna e a externa. Interna, ou seja, dentro do seu próprio país, externa, fora do país. E esses dois pontos aqui é importante que saibam. Vai cair na prova. Emigrante seria o que sai do país. Imigrante, o que chega ao país. Exportação, que sai. Importação, que chega. Entendeu? Olha aí. O porquê das pessoas migrarem, seja para o território, para o próprio território do país, ou seja para o externo, seja para o exterior, a migração internacional. As pessoas migram para onde está o capital, o dinheiro. Um exemplo aqui é o êxodo rural. Se a gente for lembrar das primeiras revoluções industriais, principalmente na Inglaterra, teve um grande contingente populacional nesse êxodo rural, das pessoas que estavam no meio rural, no campo, vindo para a cidade para procurar emprego, porque viram que ali agora era o polo de concentração de empregos, de melhor condição de vida. E aqui no Brasil também a gente percebe isso, com uma grande população vindo do Nordeste, se direciona norte do Nordeste, se direcionando para a região sul do Brasil, que concentra mais indústrias, mais renda, mais capital, etc. E aqui a gente coloca dois lugares, né, que seriam os locais de partida e locais de destino mais procurados. E a gente a partir disso, a gente já cria uma interpretação do desenvolvimento e desses lugares aqui como principais destinos, o porquê de serem principais destinos. Os locais de saída: América Latina, América Central, América do Sul, a África e a Ásia. Quais são os principais destinos? Estados Unidos e a Europa Ocidental. Historicamente falando, lugares mais desenvolvidos econômicos, mas com maior desenvolvimento. Claro, hoje em dia já não tem mais tanto direcionamento social para esses dois lugares, mas ainda existem, ainda assim são os mais procurados. E esses dois lugares que eu coloquei aqui, que é o Canadá e a Austrália. São países, é um exemplo, né? São países que têm uma demografia muito baixa e têm cada vez mais necessitado de pessoas, de mão de obra qualificada para trabalhar no seu país, e ver que uma população que é um país desenvolvido e ver uma população de jovens cada vez mais reduzida. Então eles incentivam essa imigração para o seu país. Ok. E existem esses dois tipos. Não existe somente esses dois tipos, mas esses são os principais que a gente vai estudar aqui. A migração forçada e a migração espontânea. Migração forçada, por quê? Por causa de guerras, de epidemias, de perseguições. Aqui nesses dois lugares que a gente falou, principalmente aqui na África e na Ásia, essa migração forçada é bem presente. A gente viu agora esses últimos anos, aí desde 2013 por aí, a gente vê uma crise migratória muito grande na Europa, exatamente de pessoas vindo da Síria, que a Síria tem vivido desde meados de 2013 até hoje um constante cotidiano de guerra. Então, cerca de quase 5 milhões de pessoas já migraram dessa região da Ásia para a Europa, passando ali pela Europa Oriental, né, para conseguir chegar na Europa Ocidental, em países como a Alemanha, como a Espanha, tentando uma nova vida longe da guerra. Esses daí são chamados de refugiados de guerra, que são protegidos pela ONU também, né,
que todo país, ou na Organização das Nações Unidas, todo país ele deve abrigar esses refugiados de guerra por questões humanas, enfim. E essa daí é uma migração forçada. As pessoas não querem, de fato, sair do seu território, da sua casa, mas seriam forçadas por questões de sobrevivência, por questões de vida ou morte. Epidemias, por exemplo, doenças que ocorram e perseguições. Perseguições aqui já levam mais na questão da África. A gente tem alguns países com religiões muçulmanas, por exemplo, o Sudão, a República Democrática do Congo, onde tem uma maioria muçulmana e tem uma minoria cristã. E muitos desses cristãos eles sofrem perseguições, eles morrem. Então a gente vê, principalmente ali no Mar Mediterrâneo, um maior contingente migratório de pessoas africanas tentando chegar na Europa, principalmente na Itália. Isso a gente consegue perceber também, se a gente for falar do futebol, a gente consegue perceber isso no fenótipo dos próprios jogadores. A gente viu na seleção campeã do mundo, na França, sobrenomes que não são definitivamente franceses, né? De pessoas e de jogadores também com fenótipo africano, com descendência africana, jogadores negros. Justamente isso, destinados, né, vindo dessa grande migração aí de pessoas da África para a Europa. A gente vê isso na Itália também, vem em vários lugares. E a migração espontânea, que é a migração mais tranquila, ou seja, por questões de trabalho, seja por questões de férias. Geralmente essa migração espontânea aqui não é uma migração duradoura, ou seja, ela é sazonal, ou seja, a partir de temporadas, as pessoas não permanecem por muito tempo nessa localidade, mas sim durante pequenas temporadas. Foi isso aqui, a gente terminou o assunto de demografia, a gente falou agora de pirâmides etárias e falou de migrações. Espero que vocês possam pausar para copiar o vídeo aqui e prestem bastante atenção nesses dois assuntos aqui que vão ser muito pertinentes na nossa prova. Enfim, bom dia, muito obrigado, espero que tenha sido uma ótima aula.